Cumprimento a todos os meus amigos e irmãos em Cristo Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 8, meus pequeninos irmãos. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, juntamente com os meus irmãos, em busca da Tua graça, em busca do derramamento do Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos. Abre a nossa mente e fala ao nosso coração através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus pequeninos irmãos, temos que aprender a ver em cada pobre, em cada necessitado, em cada pessoa carente, em cada pessoa que busca a nossa ajuda, temos que aprender a ver neles a pessoa de Jesus. Servindo àqueles que vivem ao nosso redor, estamos servindo a Jesus. É assim que ele falou. Ele quer que pratiquemos a justiça, a bondade, a misericórdia, que façamos aquilo que ele fez, que vivamos como ele viveu, que tratemos as pessoas como ele tratou e amemos estas pessoas como ele amou. A regra áurea é o verdadeiro padrão do cristianismo. Tudo que você quer que façam para você, faça também para os outros. É porque os homens usam o nome de Cristo, ao passo que negam Cristo na sua vida e no seu caráter. É por isso que o cristianismo tem no mundo tão pouco poder. Mas Jesus quer mostrar o poder do cristianismo em sua vida. Na parte de domingo, apresentando o Sermão da Montanha. Queridos, o sermão mais longo de Jesus é o Sermão da Montanha. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Vamos iniciar com o verso 1. Aqui nós lemos: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esta é a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito. A outra tradução diz: Bem-aventurados os humildes de espírito. É exatamente este o significado. Pobres de espírito significa aqueles que sentem a sua real necessidade de Deus. Aqueles que sentem a sua real necessidade espiritual. Por isso, humildes de espírito. Aqueles que reconhecem que sem Deus nada podem, nada são. Mas em Jesus Cristo tudo podemos. Queridos, cada bem-aventurança pronunciada por Jesus é sobre alguma coisa difícil. Não é fácil ser humilde de espírito, pois isto importa em humildade. E a humildade não é virtude popular, nunca foi. Bem-aventurados os humildes de espírito é exatamente a mensagem que vai contra aquilo que os cristãos de Laodiceia falam. Os cristãos de Laodiceia dizem: rico sou e de nada tenho falta. Queridos, Deus quer pessoas que sintam sua necessidade espiritual e busquem o batismo do Espírito Santo. Busquem a graça divina cada dia. Vivemos na dependência de Jesus Cristo. Em nós mesmos não somos nada, mas em Cristo Jesus nós somos tudo. Porque em Cristo tudo posso. A segunda bem-aventurança está em Mateus capítulo 5, verso 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus demonstrou ter os sentimentos humanos quando ele chorou. Jesus chorou ao ser aberto o sepulcro de Lázaro. E ao ter a visão de uma cidade condenada, a cidade de Jerusalém, Jesus chorou sobre a cidade. Como podemos deixar de nos condoer ao pensar nos milhões de seres humanos que vão cada dia para a cama com fome? Isto é, se eles tiverem uma cama, como podemos ser indiferentes ao pensarmos naqueles que perderam seus entes queridos, nos destituídos do lar, nos sem casa, nos sem terra? A verdade que Jesus quer nos ensinar é que o seguidor algum de Jesus pode ser indiferente aos sofrimentos dos outros. Nós choramos com os que choram e nos alegramos com os que se alegram. Bem-aventurados os que choram. A ordem de Deus lá em Ezequiel capítulo 9, verso 4. Ezequiel capítulo 9, verso 4. Abra sua Bíblia. Aqui em Ezequiel capítulo 9, verso 4, nós lemos: E disse-lhe o Senhor: Passa pelo meio da cidade,
pelo meio de Jerusalém e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Você, meu querido irmão, será que você é um cristão que está gemendo e chorando pelas abominações que existem dentro da igreja? Pela forma como a igreja está morna, está mais enamorada do mundo? Será que nós somos aqueles que choramos pelos pecados dos nossos irmãos, intercedendo por eles? Esta bem-aventurança de Jesus diz respeito a mim e a você. Estes sim serão selados pelo selo do Deus vivo. A próxima bem-aventurança está em Mateus capítulo 5, verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Muitas pessoas deixam de ver a mansidão como uma virtude. Pensam no homem manso como se fosse uma criatura destituída de espinha dorsal, a quem falta força, a quem falta varonilidade. Queridos, a mansidão cristã é poder, mas é um poder suave. É agressividade, porém agressividade dominada. É energia, mas é uma energia dirigida. Isso é mansidão. Poder suave, agressividade dominada e energia dirigida. Mansidão não é apatia ou falta de espírito, não é fraqueza e nem timidez. Mansidão é o poder combinado com brandura. A próxima bem-aventurança está em Mateus, o capítulo 5 e o verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essa bem-aventurança enfatiza fome e sede de justiça. Que justiça? Não é a justiça feita com a própria mão, mas é a justiça divina. É a justiça divina que nos justifica. Somos justificados pela fé, nos tornamos justos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, valorizamos a justiça que vem de Jesus e que faz de você um homem e uma mulher justos aos olhos de Deus. Fome e sede da palavra de Deus, que não perde os cultos, que não deixa de ler a Bíblia diariamente. Queridos, essa é uma pessoa que tem fome e sede de justiça. Da mesma maneira que as crianças não têm fome, à hora da refeição, quando comeram doces entre as refeições, assim também, quando nos preocupamos com as tolices, com os prazeres do mundo, com as leituras de ficção, com os programas de televisão, com os videogames, com as novelas da televisão, quando nos preocupamos com estas coisas, desaparece a nossa fome espiritual. Perdemos o interesse pelas coisas de Deus. A TV, o cinema, os games, a internet, tudo isso tende a tirar de nós o apetite espiritual, de tal forma que os cultos perdem o sabor. Não temos interesse nos cultos. Qual é a nossa fome? De que estamos famintos e sedentos? De prazeres, de fama, de conforto, de futebol? Se tivermos fome e sede da justiça de Deus, a justiça revelada em Jesus Cristo, que nos justifica, que nos salva, então seremos fartos. A próxima bem-aventurança está em Mateus capítulo 5 e o verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia não é tratar as pessoas como elas merecem. Misericórdia é tratar as pessoas muito, muito melhor do que elas merecem. Se elas falam mal de você, você fala bem delas. Nós aprendemos com Jesus. Ele é misericordioso comigo e com você. Não nos trata como merecemos, mas muito melhor do que merecemos. Uma das razões por que devemos ser misericordiosos é porque nós necessitamos da misericórdia de Deus. Há uma história contada por John Wesley, que ele um dia viu um servo sendo açoitado e perguntou ao seu senhor por que ele está sendo açoitado. E o seu senhor disse: ele está sendo castigado porque ele bebeu o meu melhor vinho. Ele abriu o melhor vinho que eu tinha e bebeu. E então John Wesley sugeriu àquele senhor: por que você não o perdoa? Ele nunca mais vai fazer isso. E aquele senhor disse para John Wesley, o pregador: olha, eu sou um homem que não perdoo. Então disse John Wesley: eu espero também que você nunca peque. Sejamos misericordiosos, porque vamos alcançar misericórdia. A próxima bem-aventurança está em Mateus capítulo 5 e o verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vivemos numa sociedade imunda, muita impureza mental, impureza no corpo, impureza na mente.
Mas Jesus Cristo está dizendo: bem-aventurados os limpos de coração, os limpos na mente. Nós não precisamos somente evitar o ato pecaminoso, nós precisamos também evitar e aborrecer os pensamentos pecaminosos. Nós temos que vencer o pecado não somente quando eles se tornam atos e ações vistas por todos, mas nós temos que vencer o pecado na mente. Quando Satanás lança em nossa mente pensamentos impuros, é ali que nós podemos e devemos pedir a graça de nosso Senhor Jesus Cristo para que nos limpe a mente, para que a nossa mente seja a mente de Cristo. O Espírito Santo se alegra em nos comunicar a mente de Jesus Cristo. Vivemos numa época muito complicada, em que os puros, em que os limpos, eles estão se envergonhando de serem limpos e puros. Queridos, não há razão para você se envergonhar de ser puro, de ser casto, de ser virgem. Mantenha a pureza no corpo, mantenha a pureza na mente. Deixe que o Espírito Santo lhe comunique a mente de Cristo, porque o nosso padrão não é o da terra, o nosso padrão é o do céu. Jesus Cristo é aquele exemplo, Jesus Cristo é aquele modelo que pousa na sua frente para ser contemplado, admirado e imitado. Cristo pousa para ser reproduzido em cada um dos seus discípulos. A próxima bem-aventurança é Mateus capítulo 5, verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Não são os briguentos que são chamados filhos de Deus. Não são os atiçadores, pessoas que atiçam. Pessoas que instigam que você responda no mesmo nível. Bateu, levou. Queridos, nós somos pacificadores. Nós não jogamos gasolina no fogo para aumentar o fogo. Nós jogamos água para apagar o fogo. Nós somos pacificadores. Nós não somos contendedores. Aquele que tem comunhão diária com Jesus recebe a paz de Jesus. A minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Quem tem Cristo tem a paz. Quem tem a paz de Jesus é pacificador. A próxima bem-aventurança está em Mateus capítulo 5, versos 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Bem-aventurados os perseguidos, os maltratados por amor a Jesus Cristo. Desde os dias de Jesus, a Igreja de Deus está dividida entre dois grupos dentro dela, os perseguidores e os perseguidos. João Batista foi perseguido, Jesus foi perseguido, Pedro foi perseguido, Paulo foi perseguido. Mas, queridos, quem eram os perseguidores? Irmãos da mesma igreja. Hoje também temos os perseguidores e os perseguidos. Quem são os que estão sendo perseguidos hoje? Queridos, é bom sofrer por amor a Jesus Cristo. É bom sofrer por causa do Evangelho e do testemunho de Jesus Cristo. Quando Jesus voltar, Ele dará o galardão para aqueles que sofreram por amor a Ele. Por isso diz aqui, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. E em Mateus capítulo 5, verso 13 diz, vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Se nós precisamos ser o sal da terra, precisamos derrubar as paredes de separação entre nós e os nossos irmãos. Precisamos nos aproximar dos nossos irmãos. Precisamos estar onde eles estão. O sal precisa ser misturado com a substância em que é posto. O sal precisa penetrar a fim de conservar. Assim é com o contato pessoal e a convivência que os homens devem ser alcançados pelo Evangelho. Não são salvos em massa, mas são salvos como indivíduos. A influência pessoal é um poder. Cumpre a você e a mim a chegarmos, aproximarmos-nos daqueles que nós queremos salvar e nos misturarmos com eles, sem perder o sabor, exercendo a nossa influência sobre eles, mas não sendo influenciados por eles. E ainda em Mateus capítulo 5, verso 14 a 16 diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte.
Não dá para esconder que você é cristão quando você é cristão de verdade. Quando você tem comunhão com Jesus Cristo, o amor por Jesus, a bondade e a cortesia de Jesus, elas transpiram até mesmo pelos seus poros. Todas as pessoas verão, sentirão. Jesus não disse, vós tendes a luz. Jesus disse, vós sois a luz. Esta luz resplandecerá, caso permitamos. É a vida semelhante à de Jesus, vivida pelos cristãos, que interpreta Deus para o mundo. As pessoas vão entender quem é Deus pela vida que você e eu vivemos. Na parte de segunda-feira, vencendo o mal com o bem. Quando consideramos o ensino de Jesus, vale a pena ter em mente a sua plateia, aqueles que estavam ouvindo as mensagens de Jesus. A maioria dessas pessoas eram pessoas comuns, vivendo sob o domínio do Império Romano, mas alguns eram governantes judeus e líderes religiosos. A vida dessas pessoas era uma vida difícil. Elas tinham poucas escolhas para a vida. Elas eram sobrecarregadas por pesados impostos e pela tradição religiosa. Ao ensinar essas pessoas, Jesus estava evidentemente interessado em lhes oferecer um modo de viver bem, viver com dignidade e coragem, quaisquer que fossem as circunstâncias. Por isso Jesus falou em Mateus capítulo 5, versos 38 em diante. Veja o padrão de vida, o estilo de vida que Jesus recomenda para os seus seguidores. Mateus capítulo 5, versos 38 em diante. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Não é assim que Jesus quer que você viva. Bateu, levou. Queridos, Jesus recomenda no verso 39, eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém quiser assaltar e levar o seu carro, deixe que leve. Se alguém te assaltar e quiser levar a sua carteira, deixe que leve. Pessoas morrem cada dia tentando salvar o próprio carro, salvar a própria carteira. Queridos, o que Jesus está falando é, não resistais ao mal. Mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E se alguém quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. E qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. E aqui no verso 43 diz, ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Mas não é assim com você, cristão. Jesus estabeleceu outro padrão. Verso 44, eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos. Ah, mas é difícil. Mas é Jesus que te dá esse amor. É Jesus que te dá esse amor pelos inimigos. Amai vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede também vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Queridos, Deus é perfeito na sua esfera, de perfeito, de santidade, mas nós somos perfeitos em nossa esfera. Que perfeição existe em nossa esfera? Existe uma perfeição na esfera da criança que está aprendendo a andar. Existe uma perfeição naquela esfera de criança que está aprendendo a falar. Existe a perfeição na esfera de um juvenil, de um adolescente. Existe uma perfeição na esfera de pessoas mais adultas como você e eu. Queridos, Deus não requer de você nada impossível. Deus só pede de você aquilo que Ele mesmo está disposto a lhe ajudar a praticar, a como viver. Sede perfeitos. A perfeição de Jesus Cristo nos é comunicada. As virtudes de Jesus Cristo nos são comunicadas pelo Espírito Santo. Jesus não disse, sede perfeitos em vós mesmos. Não. Nós não temos a perfeição em nós, nós não temos a bondade em nós, mas a perfeição e a bondade vêm de Jesus Cristo. Ele é o nosso padrão, Ele é a nossa fonte. E é o Espírito Santo quem pega as virtudes da perfeição e da bondade de Cristo e transfere-as para você, implantando no seu caráter.
Agora eu convido você para que leia também Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 e os versos 20 e 21. Aqui nós lemos: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O bem sempre vence, porque o bem é Jesus Cristo. O bem é eterno. O mal não é eterno. O mal nasceu com Satanás no céu, e o mal vai ser destruído quando Satanás for queimado no fogo no final dos 1000 anos. Mas o bem é eterno. E não somente eterno, ele é o vencedor. O bem é Jesus Cristo. Queridos, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vença o mal com Jesus Cristo na sua vida. Na parte de terça-feira, o bom samaritano. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, vamos ler a partir do verso 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Nesta parábola do bom samaritano, Jesus dá ênfase à misericórdia, à bondade, à forma como nós tratamos as pessoas que nos cercam, pessoas que cruzam o nosso caminho e que são necessitadas da nossa ajuda. Quem é o meu próximo? Perguntou aquele homem. Cristo mostrou que o nosso próximo não quer dizer simplesmente alguém da nossa igreja ou da mesma fé. Não tem que ver com distinção de raça, cor ou classe. Nosso próximo é todo aquele que necessita de nosso auxílio. Nosso próximo é toda a alma que se acha ferida e quebrantada pelo adversário, que é Satanás. Nosso próximo é todo aquele que é propriedade de Deus, desejado de todas as nações, e a página 483. Essa lição ensinada por Jesus nessa parábola é uma lição muito necessária hoje, em nossos dias. Por quê? Porque vivemos em tempo de egoísmo, de hibernação do amor. O amor está hibernando. Existe congelamento do amor. Egoísmo e fria formalidade têm quase que extinguido o fogo do amor, dissipando as graças que seriam, por assim dizer, a fragrância do caráter. Os cristãos têm de representar a Cristo, aqui e agora. Ao vermos criaturas humanas em aflição, não digamos nunca: não tenho nada com isso. Nós temos muito com isso. São nossos irmãos, comprados pelo sangue de Jesus. Nunca devemos passar por uma alma sofredora sem buscar comunicar-lhe do conforto com que nós mesmos somos por Deus confortados. Na parábola do bom samaritano, Jesus mostra 3 classes de pessoas: o levita e o sacerdote. Eles tinham uma filosofia de vida. Qual era a filosofia de vida
do levita e do sacerdote, que não quiseram parar para ajudar o necessitado. A filosofia do levita e do sacerdote é esta: o que é meu, eu vou fazer tudo para conservar. Mas, queridos, essa não pode ser a filosofia dos cristãos. Outra filosofia de vida está representada pelo ladrão, ou pelos ladrões. Qual é a filosofia dos ladrões que se apossaram de tudo que o homem tinha, deixando-o quase morto? A filosofia dos ladrões naquele tempo e dos ladrões hoje é: o que é teu é meu, e eu vou fazer tudo para tomar de você. Esta também não pode ser a filosofia de vida dos seguidores de Jesus. E qual era a filosofia do bom samaritano? Que parou, que estendeu a mão, que curou as feridas, que gastou dinheiro com aquele pobre homem. Qual era a filosofia de vida dele? Era esta: o que é meu também é teu, eu vou repartir com você. Queridos, Jesus Cristo é representado pelo bom samaritano. Jesus Cristo quer que você seja um bom samaritano. O que é meu, o que Deus me deu, também é teu, eu vou repartir com você. Na história do bom samaritano, Jesus ilustrou a natureza da verdadeira religião. Mostrou que consiste não em sistemas, não em credos, não em ritos, mas no cumprimento de atos de amor, em proporcionar aos outros o maior bem, em genuína bondade. Seja você, meu querido irmão, um bom samaritano, em nome de Jesus. Na parte de quarta-feira, o rico e o Lázaro. Na parábola do rico e Lázaro, Jesus comparou a vida de dois homens, um rico e o outro extremamente pobre. Na ausência de assistência social, na ausência de hospitais comunitários, na ausência de refeições para os pobres, era uma prática comum naquele tempo em que Jesus viveu, os necessitados, os portadores de deficiências físicas, mendigarem à porta das casas dos ricos. Esperava-se que os ricos fossem generosos em compartilhar um pouco da sua riqueza para aliviar o sofrimento dos pobres. Mas nessa história, o homem rico era rigorosamente egoísta, indiferente às necessidades do seu irmão sofredor. Por isso Jesus contou esta história. Jesus não contou esta história para dizer que existe vida além da morte. Jesus não contou esta história para dizer que as pessoas, quando morrem, elas continuam, a alma continua viva e continua falando e se comunicando. Não, queridos, este não era o propósito. Embora uma grande parte da plateia de Jesus acreditasse dessa forma, que existia vida após a morte, mas Jesus contou esta parábola com um propósito, de mostrar que as oportunidades que nós temos em vida. Depois que morremos, não temos uma segunda chance, uma segunda oportunidade para fazer decisões, para praticarmos bondade, atos de amor ou de misericórdia. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há indústria, não há conhecimento, não há sabedoria. É isso que está escrito aqui na palavra de Deus em Eclesiastes. Abra sua Bíblia, em Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9, o verso 10. Diz aqui: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Ou seja, depois que você morrer, você não pode fazer decisões. Você não pode se arrepender. Você não terá uma segunda chance. Nesta parábola do rico e Lázaro, Jesus enfatiza esta verdade, porque Satanás engana as pessoas, fazendo-as crer que depois que elas morrerem, elas vão ter outras oportunidades, outras reencarnações. Queridos, não existem reencarnações na Bíblia. Existe sim ressurreição, mas a ressurreição ocorre na volta de Jesus Cristo, e os bons ressuscitam para a vida eterna, e os maus ressuscitam então para o fogo, para a destruição. Queridos, não existe uma segunda chance. Jesus diz aqui em Eclesiastes capítulo 9, verso 5, ele diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. E o verso 6, de Eclesiastes capítulo 9, verso 6, até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Este é o ensinamento bíblico sobre o estado do homem na morte.
inconsciente. Na morte ninguém ama, ninguém inveja, ninguém tem ódio, ninguém se preocupa, ninguém ensina, ninguém fala. Na morte existe um estado de inconsciência. Mas na parábola que Jesus contou, ele representou. Por isso é uma parábola. A parábola não pode ser usada para estabelecer doutrinas, mas a parábola é contada para ensinar uma verdade. E a verdade da parábola do rico e do Lázaro é que nós temos que tomar as decisões em vida. Vamos ler, portanto, Lucas capítulo 16 e os versos 19 em diante. Aqui nós lemos: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um homem mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. Os dois morreram. E o verso 23, e no Hades, na palavra de Deus, quando fala Hades, se refere à sepultura, ergueu os olhos estando em tormentos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandeis à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Neste livro, Parábolas de Jesus, da Serva de Deus, na página 260, nós temos aqui o comentário que a Serva de Deus fez sobre a parábola do rico e do Lázaro. Na parábola do rico e do Lázaro, Cristo mostra que nesta vida os homens decidem seu destino eterno. Não é depois que morremos que decidimos nosso destino, é enquanto estamos vivos. Se os homens desperdiçam as oportunidades na satisfação própria, segregam-se da vida eterna, não lhe será concedida uma nova oportunidade. Esta parábola traça um contraste entre o rico, que não confiou em Deus, e o pobre que em Deus depositou a sua confiança. Cristo mostra que está se aproximando o tempo em que a posição das duas classes será invertida. Os que, embora pobres nos bens deste mundo, confiam em Deus e são pacientes no sofrimento, um dia serão exaltados sobre os que agora ocupam as mais elevadas posições que o mundo pode dar, mas não se submeteram a Jesus Cristo. Não submeteram sua vida a Deus. O rico era egoisticamente indiferente às necessidades de seu irmão sofredor. Não havia entre eles, naquele tempo, hospitais. Lázaro estava em grande necessidade, pois não tinha amigos, não tinha casa, não tinha dinheiro e nem alimento. O rico, a quem seria tão fácil aliviar os sofrimentos do seu próximo, vivia para si mesmo, como fazem muitos hoje em dia. Hoje, em nossas vizinhanças, muitos famintos, muitos nus e sem teto existem. Se negligenciarmos repartir nossos meios com esses necessitados e sofredores, pomos sobre nós um fardo de culpa que um dia teremos que enfrentar. Toda a avareza é condenada como sendo idolatria. Toda condescendência egoísta é, aos olhos de Deus, uma ofensa. E na página 262 do Parábolas de Jesus, diz: o rico da parábola era judeu, e como tal conhecia os mandamentos de Deus. Esqueceu, porém, que teria que prestar contas pelo uso dos meios e capacidades que Deus concedera a ele.
Esquecendo-se da sua responsabilidade para com Deus, o rico devotou todas as energias para o prazer. Perdeu todo o senso de responsabilidade de cooperar com Deus em seu ministério de misericórdia. Lázaro representa o pobre, sofredor que crê em Jesus Cristo. Quando a trombeta soar e todos os que estão nas sepulturas ouvirem a voz de Jesus, eles ressurgirão e receberão a recompensa. A recompensa será dada na ressurreição, não na hora da morte, mas na hora da ressurreição, todos serão recompensados. Os salvos recompensados com a vida eterna e os maus serão recompensados com a morte eterna. Nesta parábola, Jesus Cristo se aproximou do povo em seu próprio terreno. A doutrina de um estado consciente de existência entre a morte e a ressurreição era mantida por muitos dos que ouviam as palavras de Jesus. O Salvador lhes conhecia as ideias e compôs sua parábola de modo a inculcar verdades importantes em lugar dessas opiniões preconcebidas. Na parábola, Jesus mostra a completa falta de esperança em aguardar uma segunda oportunidade. Esta vida, queridos, é um único tempo dado ao homem para preparar-se para a eternidade. O rico não abandonara a crença de ser filho de Abraão. Ele cria ser filho de Abraão e em sua aflição ele é apresentado na parábola como a pedir socorro para o pai Abraão, dizendo: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Na parábola, o rico não orou para Deus, orou para Abraão. Por quê? Assim mostrava que colocava Abraão acima de Deus e confiava na salvação pelo parentesco com Abraão. Não orou para Deus, orou para Abraão e a sua petição não foi atendida. Cristo somente está exaltado a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E em nenhum outro há salvação. Atos capítulo 4, verso 12. Só em Jesus há salvação. Nesta parábola, a conversa entre Abraão e o homem rico é uma conversa figurativa. A lição a ser tirada dela é que a todo homem é dada suficiente luz para o desempenho dos deveres dele exigidos. As responsabilidades do homem são proporcionais às suas oportunidades e privilégios. Na página 267 lemos: o rico tinha tudo quanto podia ser adquirido por dinheiro. Viveu como se tudo quanto possuía lhe pertencesse. Desdenhou do apelo de Deus. Desdenhou do clamor dos pobres sofredores. Cristo, queridos, levantou a cortina e apresentou este quadro aos sacerdotes e maiorais, escribas e fariseus, dizendo: olhai-o vós, que sois ricos nos bens deste mundo, e não sois ricos para com Deus. Na página 270, nós lemos: muitos há hoje em dia que estão seguindo a mesma trilha do homem rico. Embora membros da igreja, não são convertidos. Podem tomar parte no culto religioso e cantar, porém dão testemunho de falsidade. Como o rico da parábola, essa pessoa não tem pendor para combater os prazeres da carne. Anseia satisfazer o apetite. Escolhe a atmosfera do pecado. Repentinamente é arrastado pela morte e baixa ao túmulo com o caráter formado durante a vida em parceria com os agentes satânicos. Na cova, ou seja, na sepultura, não tem a possibilidade de escolher nada, seja bom ou mal, porque quando o homem morre, sua memória perece. Quando a voz de Deus despertar os mortos, virão eles da sepultura com os mesmos apetites e paixões, com os mesmos gostos e caprichos que nutriam quando vivos. Deus não faz milagres para regenerar um homem que não quis ser regenerado quando lhe era proporcionada toda oportunidade e favorecidos todos os meios. Durante a vida não se deleitava em Deus nem tinha prazer em sua obra. Seu caráter não está em harmonia com Deus e não poderia ser feliz na família celestial. Há em nosso mundo hoje uma classe cheia de justiça própria. Não são glutões, não são beberrões, não são incrédulos, porém desejam viver para si mesmos e não para Deus. Não serviram a Deus aqui, por isso não haveriam de servi-lo no céu. Viveriam infelizes se fossem levados para o céu. Queridos, hoje é o dia da nossa decisão. Hoje é o dia de usarmos os bens que Deus colocou em nossas mãos para ajudar, para aliviar a dor, para alimentar os famintos,
para socorrer os que são necessitados. Queridos, esta é a nossa oportunidade, o dia de hoje. Vivamos de tal forma que sejamos achados fiéis diante de Deus, como mordomos fiéis. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei, disse Jesus Cristo. Na parte de quinta-feira, meus pequeninos irmãos, vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 24 e 25. Mateus capítulos 24 e 25. Aqui temos este grande discurso de Jesus Cristo, este grande sermão escatológico. Mateus 24, nós costumamos dizer que é o Apocalipse dentro do Evangelho. Mas, queridos, o capítulo 25, onde Jesus Cristo conta a parábola das 10 virgens e conta também a parábola dos 10 talentos, faz parte deste grande sermão escatológico de Jesus Cristo. Nós temos que nos preparar para a volta de Jesus. E as 10 virgens estão aqui representadas no capítulo 25, mostrando que dentro da igreja existem pessoas que não estão convertidas e que não têm o Espírito Santo. Mas você deve estar com as suas lâmpadas cheias do Espírito Santo, batizado pelo Espírito Santo cada dia. Na parábola dos 10 talentos, mostra que Jesus Cristo, ele vai pedir contas de 1, de 2 ou de 3 talentos. Quantos talentos Deus der para você, eles serão cobrados. Nós deveremos não ficar lamentando porque temos 1 ou 2 talentos, mas nós deveremos trabalhar com os talentos que Deus nos deu. Eles serão multiplicados pelo uso. E na volta de Jesus Cristo, nós seremos recompensados pela multiplicação desses talentos. Deus não cobra aquilo que Ele não dá, mas talento dado é talento que será cobrado. E nós deveremos desenvolvê-los para a glória de Deus. E o capítulo 25, ele termina com este discurso de Jesus Cristo a partir do verso 31. Vamos ler? Mateus capítulo 25, a partir do verso 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Quando você lê este discurso de Cristo no capítulo 25, entendendo que é a continuação do sermão escatológico que ele começou lá em Mateus capítulo 24, queridos, isso é o que Jesus Cristo espera de você e de mim neste tempo. Qual é a forma de viver? Qual é o estilo de vida daqueles que serão chamados por Jesus benditos do meu Pai? Vinde, benditos do meu Pai. Como viveram eles nesta terra? E aqui diz então, a partir do verso 32, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Queridos, que ensinamento precioso esse de Jesus Cristo. Aqui Jesus Cristo está dando ênfase a uma vida de caridade, a uma religião prática. Não é somente o guardar o sábado, o devolver os dízimos, o não comer isso, o não comer aquilo. Nós temos que viver uma vida de amor. Amor ao pobre, amor àqueles que são injustiçados, vestir o nu, alimentar o faminto. Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas para servir. Essa é a sua missão, meu irmão, servir e dar a vida em resgate de muitos. Aristóteles uma vez disse: a verdadeira felicidade consiste em fazer o bem. Ellen White uma vez escreveu em Testemunhos Seletos, volume 1, página 35. Ela escreveu: a felicidade máxima será experimentada mediante o fazer bem aos outros e tornar outros felizes. Tal felicidade é perdurável. Testemunhos Seletos, volume 1, página 35.
Queridos, se você quer ser feliz, faça o bem. Distribua o bem. Faça a caridade. Mas se você quer ser infeliz, seja egoísta. Pense em si mesmo. Disse o clérigo e romancista inglês do século XIX, Charles Kingsley. Ele escreveu: se você quer ser infeliz, pense em si mesmo. Veja, o conselho para ser infeliz. Se você quer ser infeliz, pense em si mesmo. Pense naquilo que deseja, naquilo que você gosta. Pense no respeito que os outros devem lhe dar. Então, nada lhe será puro, estragará tudo aquilo em que tocar, transformará em pecado e infelicidade tudo quanto Deus lhe enviar. Poderá ser tão infeliz como preferir. Queridos, a ordem de Jesus Cristo é que sejamos bondosos, caridosos, sejamos felizes. Havia num vilarejo uma choupana suja, mal cheirosa. Dentro daquela choupana jazia uma mulher. Por meses esta mulher estava ali sem forças para se mover, doente. A situação era repugnante para qualquer pessoa que entrasse ali. Seu corpo estava definhando e o tumor estava se abrindo e supurando cada vez mais. Havia um cheiro mau dentro daquela cabana. Então, um dia, uma jovem cristã, fazendo seu trabalho missionário, passou por aquela cabana e entrou nela. E viu o estado daquela mulher, suja, mal cheirosa, mas aquela jovem cristã limpou a cabana, deu um banho naquela mulher, curou as feridas dela. E depois deste dia, esta jovem continuou voltando para aquela cabana para atender esta mulher, levando comida para ela, cuidando desta mulher enferma. E uma manhã, quando esta jovem chegou e entrou na cabana, aquela mulher saudou-a com um sorriso no rosto. E ela disse: esta noite eu sonhei que Jesus Cristo veio tomar conta de mim. Ele passou pela porta e era a aparência dele mesmo. Ele estendeu as mãos para mim e eram as mãos de Jesus mesmo. Mas quando ele se curvou sobre mim e sorriu, eu olhei para o rosto dele e era o teu rosto. Não era o rosto de Jesus, era o teu rosto. Queridos, Jesus Cristo quer usar você para curar as enfermidades, para visitar os pobres, para curar as feridas. E as pessoas vão ver no seu rosto o rosto de Jesus. Jesus precisa do meu rosto. Jesus precisa das minhas mãos. Jesus precisa do nosso sorriso. Jesus precisa do nosso dinheiro para ajudar os pobres. Você quer ser feliz? Bem-aventurado aquele que serve. Bem-aventurado aquele que chora com os que choram. Bem-aventurado aqueles que são misericordiosos. Bem-aventurados aqueles que são pacificadores. Busque demonstrar o amor de Jesus e servir alguém todos os dias. E não desista disso. A legião dos sofredores é muito grande. Faz falta ouvir uma voz que se dirija a eles com palavras de bondade, ternura e amor. Essa voz que faz falta ser ouvida pela legião dos sofredores pode ser a minha, pode ser a tua. Deus te use, Deus te abençoe. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.